Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós iremos gravar uma mensagem muito importante, tá? Tô querendo deixar essa mensagem aqui como um alerta, como, na verdade, palavras de consolo para os edificadores da igreja, E hoje nós iremos falar sobre a edificação dos muros. Palavra importantíssima que se encontra lá no livro de Neemias. Se você conhece a história de Neemias, você vai ver qual importância aquele homem teve para aquele contexto em Israel naquele tempo. E quando a gente abre a palavra de Deus para ver o que aconteceu naquela época, a gente vê Neemias triste pela situação do povo. E ele faz uma oração a Deus. Intercede a Deus a despeito deste povo, se colocando no lugar do povo, um povo que estava ali sem a sua cidade, com a cidade completamente destruída, os muros completamente destruídos. Eu quero ler essa oração com você, para que você medite como que você tem se achegado a Deus, para que você medite qual obra você está fazendo para a edificação da casa de Deus, para a edificação da cidade de Deus, para a edificação dos muros de Deus, para que nós possamos meditar. Olha que interessante que a gente encontra lá em Neemias, no versículo 1 mesmo, diz assim, Neemias capítulo 1. Veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados pelo exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive em jejum orando perante o Deus dos céus. Quantas vezes a gente se coloca em pranto a despeito dos nossos irmãos? O que você tem feito para modificar a situação em que a sua congregação se encontra? A situação em que a sua família se encontra, ou muitas vezes a situação onde a sua vida se encontra. Será que estamos em pranto? Será que conseguimos manter ainda um nível de arrependimento e de zelo por aqueles que amamos? Será que conseguimos ainda prantear perante Deus em súplica e oração por aqueles que estão cativos pelo pecado, cativos pela desordem, cativos pela desobediência principalmente. Pessoas que se dizem estar ligadas a alguma denominação, mas na verdade estão muito distantes de Deus. Será que temos nós avançado no Evangelho, feito o Evangelho avançar para a reconstrução desse templo, deste santuário que está sendo erguido, que precisa ser erguido? A gente pode ver que a oração desse homem, a oração de Neemias perante Deus, mostra muitas vezes a nossa situação. Vamos ler ali em Neemias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Por que é tão difícil admitir que nós estamos errados?
Porque é tão difícil admitir que nós, mesmo sendo o corpo de Cristo, temos nossos próprios erros, dobrar os nossos joelhos ao chão, orar em súplica a Deus. Por que é tão difícil reconhecer que, primeiramente, a transformação tem que acontecer dentro de mim? Então Neemias, reconhecendo isso, fez essa oração a Deus. E ele continua dizendo assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que eu vos rejeitar, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Essa é a promessa. Nós estamos aqui, eu falo nós no plural, sim, porque temos muitos irmãos que estão já batalhando por esse momento. A batalha já começou para juntar aqueles que estão espalhados, mas estão fazendo a vontade de Deus. Estamos dia e noite pregando arrependimento. Estamos dia e noite mostrando a verdade, a palavra de Deus. Eu falo estamos no plural, sim, porque estamos, muitos irmãos estão pregando. Estamos tentando mostrar que o que as denominações estão fazendo, denominações no plural também, não está longe de ser a vontade de Deus. Deus está cansado de braços levantados. Deus está cansado de falsa manifestação. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus quer um coração contrito, inclinado à obediência. E aqui, Neemias está dizendo que por mais que o teu povo, os sinceros, fossem espalhados, o Senhor prometeu que ajuntaria novamente. E nós estamos aqui batalhando a despeito desta promessa. Um povo de Israel que foi espalhado e que precisa ser juntado novamente. E você precisa entender a despeito desse assunto. Você precisa estar inteirado, e nós estamos pregando dia e noite. Dia e noite estamos pregando. Versículo 10. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Neste tempo, e ele diz, neste tempo eu era copeiro do rei. Bom, então entramos nesse contexto. Um contexto de uma Israel completamente destruída. Uma Israel que estava ali completamente desvirtuada de fazer a vontade de Deus. Mas assim como nos dias de hoje, Deus sempre manteve os seus humildes, que por mais que não tivesse terra, por mais que não tivesse templo, por mais que não tivesse congregação, por mais que a sua casa estivesse sempre bagunçada, ali Deus fazia habitar o seu nome. Ali, quando eu digo, é nas pessoas, nessas pessoas. E por elas, Deus sempre manteve um profeta para juntar, sempre. E a história continua. No mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste? O teu rosto não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele temeu porque ele viu que Deus estava agindo no rei para fazer entender o que ele precisava dizer. E ele respondeu, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? E então Neemias orou a Deus dos céus.
E ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. E a história continua. Neemias pediu cartas de recomendação para poder fazer essa travessia, chegar nas circunvizinhanças e começar a edificação do muro. E esse é o ponto desse vídeo, a edificação do muro. Nós não estamos falando de tomar uma cidade pela força. Nós não estamos falando disso. Ninguém está falando aqui de chegar numa igreja, derrubar a placa da igreja e dizer: essa igreja agora é do Senhor e todos vêm congregar aqui porque somos todos do Senhor. Ninguém está dizendo isso. Aqui está dizendo da edificação da cidade a partir dos muros. E é aqui que a história se torna interessante. Porque muitas vezes a gente acha: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu orei, Deus me atendeu, Deus me deu a missão para ir pregar o evangelho. Agora é tudo maravilha. Não. Agora que começam os problemas. Agora que começam as provações. Agora que começam as dificuldades na sua vida. Você se determinou a fazer a vontade de Deus? Então as dificuldades vão começar, as provações vão começar. Não pense, não é que nem as igrejas dizem hoje em dia, que vem para a igreja que Deus vai te abençoar. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da edificação do corpo de Cristo, a edificação deste santuário. E para isso iremos passar dificuldades. Olha o que diz lá em Neemias, no capítulo 2 ainda, e no versículo 8. Ele pediu as cartas, para a recomendação. E disse, me envie cartas de recomendação, ó rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão de meu Deus era comigo. Então, isso é o que nós podemos pedir. Podemos pedir material suficiente para o propósito. Não precisamos de nada além do material para o propósito. E que interessante, Justamente a madeira necessária para a construção desse templo. Era o que ele estava pedindo. Já vimos inumeradamente na palavra de Deus que o homem é comparado a árvores. Árvores que crescem para edificação. As duas oliveiras, A gente já viu isso enumeradamente. Lógico que nós estamos usando o simbolismo aqui de um fato literal que aconteceu. Isso foi literal, tá? Mas a mensagem para nós meditarmos hoje sobre a edificação desse templo. E para você que acha que está tudo bem, porque como ele disse ali, e o rei me deu, porque a boa mão de Deus era comigo. A boa mão de Deus era com ele, mas isso não impede que as provações venham. Por quê? Porque Satanás não fica contente no momento que você se determina a edificar um templo, no momento que você se determina a levantar o santuário de Deus, que está derrubado no chão, o inimigo não se contenta. E no versículo 10 diz assim, disto ficaram sabendo Sambalate e Oronita e Tobias, o servo amonita, e muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Isso é certo. No momento que você se determina a fazer a vontade de Deus, sempre vão ter aqueles que irão à frente para fazer, se possível, esse propósito não avançar. Mas Deus estava com ele. E isto basta. Olha só. A história continua, vai contando muitas coisas que acontecem ali. Eu sublinhei o versículo 18 que diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então Neemias, a partir daí, começa a sua jornada. Ele chegou em Jerusalém, ali ele ficou por 3 dias e não declarou a ninguém o propósito que ele tinha no coração. Não declarou a ninguém.
E o versículo 16 diz assim: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, e vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Para todo aquele que está triste, não está contente com tudo que está acontecendo, que conhece a palavra de Deus, entendeu a palavra de Deus e vê todo esse sistema corrupto operando. Essa mensagem é para você. Venha. Este é o momento de vir e fazer a obra do Senhor avançar. Reedificar esses muros, construir esses muros. Deixa as divergências de lado. Nem todo mundo vai concordar com tudo que você pensa. Mas esteja ligado na essência. Se o teu irmão tem a mesma essência que você, a mesma essência, os detalhes Deus irá alinhar. Sabe, eu vejo muitas brigas teológicas no meio de cristãos sinceros, onde Deus já tem revelado coisas. Eu nem estou falando no meio de instituições que têm as suas próprias doutrinas, e muitas delas, a maioria delas totalmente contrária à palavra de Deus. Não, eu estou falando no meio de nós que estamos determinados a fazer a vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, essa mensagem não é minha. Essa mensagem não é sua, essa mensagem é do Senhor. E se a mensagem é do Senhor, vamos avante. Devemos ter paciência, amor e compaixão com o nosso irmão, porque nem todos têm o mesmo entendimento, mas muitos de nós estamos nos levantando com o mesmo discernimento, e é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E precisamos aprender uns com os outros. Eu tenho aprendido isso, que quanto mais eu compartilho, quanto mais eu entro em comunhão com o meu irmão, mais eu aprendo do meu irmão, mais eu consigo compartilhar coisas novas com ele, e mais a igreja cresce. Quem cresce são pessoas que serão edificadas pelo nosso conhecimento. Daniel nos diz que nos últimos dias o saber, a ciência, se multiplicaria. E nós sabemos que o saber é o saber da palavra de Deus, é o entendimento, é o povo que está dedicado em estudar e em aprender da palavra pura, verdadeira. Então precisamos estar ligados, porque a história continua nos dizendo que esse povo entendeu a mensagem e foi a obra, e foi a luta. Olha só que interessante. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então dissera: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, olha só no versículo 19, como eu falei para você, não adianta você não estar preparado para as ciladas do inimigo. Porque o versículo 19 diz: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Vós, todavia, não tendes parte e nem direito e nem memorial em Jerusalém. Meu irmão, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A palavra, muitas vezes, que a gente está trazendo, ela é contrária. É contrária ao mundo. É contrária ao entendimento das teologias tradicionais. E o inimigo não está contente com isso. Mas eu aprendi que juntos nós fazemos forças. Juntos, nós como corpo de Cristo, nós como pregadores do Evangelho, nós que entendemos a mensagem, estamos dispostos, empenhando o nosso tempo, muitas vezes deixando de trabalhar para conseguir pregar a mensagem, muitas vezes abdicando de momentos com a nossa família
para fazer o evangelho avançar. Muitas vezes entrando em desacordo com pessoas amadas, pessoas queridas, em prol do evangelho. Levantai as vossas cabeças, porque você está passando por esse sofrimento em nome de Deus. E assim como esse episódio nos traz, Deus está conosco. Por quê e o que nós iremos temer? O que você está temendo? E continua, né? No capítulo 3, ele diz: os que trabalharam na reedificação dos muros. Começou a reedificação, né? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seu irmão, e reedificaram a porta das ovelhas, e a consagraram. E assentaram-se a portas, e continuamente a reconstrução da torre do Sem e a torre de Ananel. E se a gente for continuar ali, eu estou falando do versículo 1, e somente li o 1, tá? Se for continuar do 2 até o 32, está dizendo tudo o que estava sendo reconstruído e principalmente o nome daqueles que estavam trabalhando nessa construção. E eu vou trazer essa aplicação para nós hoje. Eu quero trazer essa aplicação para você hoje. A edificação dos muros. Estamos trabalhando nessa edificação. Esse vídeo é para você que está trabalhando na edificação. Eu quero trazer alguns nomes aqui. Vou trazer esses nomes. Muitas pessoas que eu não conheço, nunca tive contato, mas eu estou vendo e Deus está vendo essa obra. E muitas pessoas têm acordado pelo seu trabalho. A reedificação do muro está sendo feita, sim, por mais problemas que temos, por mais discussão, por mais pontos teológicos mínimos que muitas vezes nos afastam. Essa reconstrução está sendo feita. Irmão Israel Leães, por você. Irmão Igor, pastor Igor, por você. Pastor Pedro, por você. Pastor Damásio, por você. Quem mais que eu posso trazer aqui? Irmão Luiz, por você. Irmão Luiz do canal Reino Eterno, por você. Né? Irmão Wagner Nunes, por você. Irmão Ricardo Maciel, por você. Cada um tem um papel importante na pregação do Evangelho. Irmã Gisete, por você, irmã, por você. Irmã Gina, por você. Um versículo que é colocado embaixo de um canal é por você. O Evangelho está sendo avançado por você. Irmã Vera, por você. Irmã Maria, por você. Quem mais que eu posso trazer para citar aqui? Muitas pessoas são. Muitas pessoas são. Eu estou vendo muitas pessoas. Esses irmãos que eu estou trazendo, eu estou vendo atividade. Entende? Irmãos que estão empenhados em pregar o Evangelho. E muitos outros, que me desculpa se eu não lembro aqui. Mas eu quero fazer parte desse corpo. Venha fazer parte do nosso corpo que está avançando. Porque nós estamos edificando os muros. Em tempos angustiosos nos dias de hoje. Muito angustiosos, com muita dificuldade. Estamos fazendo a vontade de Deus. E um dia, assim como eu estou lendo, assim como eu li para você, e você pode ver no capítulo 3 aqui, um dia o nosso nome vai ser lido. O nosso nome vai ser lido como pessoas que em meio a dificuldades estão edificando esse muro, edificando esse templo. Tá? Eu li só alguns nomes aqui, eu poderia ter lido muitos outros nomes. Mas eu vou trazer para você aqui, tá? Capítulo 4, continuação. Tendo Sambalate ouvido que os que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão então? Darão cabo de obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o Amonitas, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará, e o seu muro de pedra será derribado. É isso que pensam de nós, muitos pensam de nós. Eu canso de ouvir aqui no meu canal, já vi muita gente rindo, zombando da cara, entende?
Porque a teologia tradicional está totalmente contrária ao que vocês pregam. Exatamente, porque a teologia tradicional não investiga a palavra. Não investiga a palavra. E é isso que eles fazem. Eles querem derrubar o muro que nós estamos edificando.